Olá, que bom ter você por aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que com certeza mexe com todo mundo: a unidade. Já parou para pensar por que é tão difícil viver em harmonia, mesmo a gente querendo tanto? De onde vem a verdadeira união e, mais importante, como a gente pode construir isso nos nossos relacionamentos? Vamos juntos descobrir o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Essa pergunta, né? Acho que todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. Seja em casa, com a família, no trabalho ou até na igreja. Parece que a gente está sempre numa batalha para manter a harmonia. Mas por que será que isso é tão universal, tão comum para todos nós? E a verdade é que essa luta não é uma falha só nossa, sabe? Faz parte da condição humana. É um caminho cheio de desafios, onde as pontes que a gente constrói com as pessoas parecem tão frágeis, né? É sobre essa jornada que a gente vai mergulhar agora. E um dos maiores obstáculos, sem dúvida, está na nossa comunicação. Pensa só, quantas vezes, numa conversa, a nossa mente está a 1000 por hora, já montando a resposta perfeita, em vez de fato, parar e tentar entender o que a outra pessoa está sentindo, o que ela realmente quer dizer. Esse pequeno hábito é a sementinha de muitos conflitos que nem precisavam existir. Mas e se a chave para a harmonia não estiver em acordos externos, em regras, mas numa transformação que acontece por dentro? Os ensinamentos que vamos ver agora nos convidam a mudar o foco. A unidade de verdade não é algo que a gente força, mas algo que nasce e cresce de dentro para fora, vem do coração. E aqui a gente encontra uma diferença, nossa, gigantesca. Naquela época, muitos líderes religiosos se preocupavam com as aparências, com o comportamento que todo mundo via. Mas Jesus, ele olhava para um lugar que ninguém mais enxerga: o nosso coração. Ele sabia que a mudança real começa lá no fundo, nas nossas intenções. Essa frase de Jesus em Mateus é simplesmente perfeita para ilustrar isso. As nossas palavras, as nossas atitudes, tudo que a gente põe para fora é só um reflexo, um transbordamento daquilo que já está enchendo o nosso coração. Isso nos leva a uma conclusão muito forte. O que realmente nos divide, o que nos afasta das pessoas, não são as circunstâncias lá fora. É o que a gente alimenta aqui dentro, na nossa mente e no nosso coração. A fonte da desunião, no fim das contas, está em nós. Ok, se a raiz do problema é interna, como é que a gente trata essa raiz? A boa notícia é que a gente não está perdido nessa busca. O apóstolo Paulo nos deixou um guia muito prático, um verdadeiro mapa. Vamos descobrir juntos esses 3 passos para a harmonia. Primeiro passo, e esse dói no orgulho: abandonar o egoísmo. Aquela vozinha que sempre quer ter razão, que quer ser a primeira. O segundo é um convite para uma humildade radical: olhar para o outro e considerá-lo mais importante que nós mesmos. E o terceiro, que é o resultado disso tudo, é sair do nosso próprio mundo e se importar de verdade com os interesses de quem está do nosso lado. Falando assim parece simples, né? Mas na hora que o sangue ferve numa discussão, quem nunca se esqueceu completamente de tudo isso? Essa é a jornada de uma vida inteira. É um exercício diário de amor e de abrir mão do nosso eu. E quando a gente começa a aplicar esses princípios, a nossa forma de conversar muda da água para o vinho. O objetivo não é mais ganhar a discussão, mas sim entender a pessoa. A prioridade vira construir pontes de confiança e não muros de razão. Mas, vamos ser bem sinceros, a gente consegue viver assim por conta própria, na nossa força? Parece uma missão impossível. E é exatamente aqui que a Bíblia nos aponta para uma ajuda que vem de cima, uma força que nos capacita a buscar essa paz. Paulo chama isso de unidade do espírito. Não é uma harmonia artificial forçada. É uma conexão sobrenatural que o próprio Espírito Santo vai tecendo entre nós, acalmando as tempestades dos relacionamentos e nos unindo com um propósito. E o chamado é para a gente participar ativamente. Percebe? Façam todo o esforço. A paz não é algo que simplesmente acontece. É um vínculo, um laço que a gente precisa cultivar e proteger com muito cuidado e amor. E o que dá a liga para tudo isso? O que torna essa união forte? É uma fé e um conhecimento que a gente compartilha. Quando todo mundo está olhando na mesma direção para Jesus e para o que ele ensinou, a nossa unidade ganha uma base sólida, como uma rocha. Diante de tudo isso, a gente percebe que a palavra de Deus não nos dá só informação. Ela nos faz um convite para a gente se transformar. E essa transformação começa com uma reflexão bem sincera. A primeira pergunta nos faz olhar para o espelho. Será que para a gente conseguir de verdade considerar os outros superiores a nós, o nosso eu precisa sair do trono? O que significa na prática do dia a dia morrer para si mesmo? E se a gente entende que sim, que precisa,
Então como? Como é que a gente pode, nas pequenas coisas, em casa, no trabalho, na nossa comunidade, cultivar esse espírito de humildade? Que hábitos a gente precisa mudar? E por fim, um exercício. Vamos imaginar. Como seriam os nossos relacionamentos mais importantes se essa atitude de colocar o outro em primeiro lugar se tornasse o nosso padrão? Imagina só que legado de paz e de união a gente estaria construindo. Que essa reflexão continue com você. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, curta e compartilhe. Vamos ajudar essa semente da unidade a alcançar mais pessoas. Lembre-se, a paz no mundo começa com a paz que a gente cultiva dentro do nosso próprio coração. Até a próxima!